Ó, se você tem dificuldade em transformar conteúdo técnico em algo interessante para as pessoas assistirem, você deve assistir esse vídeo. Porque hoje nós vamos falar sobre formato, que é tipo a coisa mais importante do mundo inteiro se você quer transformar seu conteúdo técnico em algo interessante e que atraia boas pessoas. Porque no fim das contas é isso que a gente quer quando está criando conteúdo nas redes sociais. Não apenas viralizar, mas aparecer para as pessoas certas e transformar essas pessoas em dinheiro. Então, o segredo para poder fazer isso se chama formato e nesse vídeo, direto ao ponto, vamos lá, eu vou te mostrar como fazer isso, tá? Primeira coisa, o que é um formato de vídeo? Não confunda com MP4, MOV, nem nada desse tipo, mas é basicamente a forma como a gente empacota o nosso conhecimento para mostrar para as pessoas. Então, pense o seguinte, acho que aqui vai conseguir você ver melhor. Aqui a gente tem o mesmo conceito, tá? Imagina que eu estou querendo falar sobre emagrecimento, ok? Só que eu posso falar sobre emagrecimento de várias formas diferentes. Então, eu posso, sei lá, criar um texto aqui escrito no Canva, eu posso criar um vídeo de tela verde mostrando alguma coisa atrás de mim, eu posso criar um roteiro para vídeo no YouTube, eu posso criar um filme para poder passar esse conceito. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma ideia central e eu mostro ela de formas diferentes. Eu empacoto ela de formas diferentes, né, para as pessoas. Para poder ficar mais claro, veja aqui, por exemplo, alguns formatos, né, validados de empresários do Brasil. Então, você vê aqui o Rony, por exemplo. O Rony, ele tem esse formato aqui que viraliza muito, que funciona muito bem, que é o formato de Twitter. Então você vê que tem a fotinha dele aqui, o nome dele, o arroba dele, e aqui o texto do que ele está falando. Aqui, por exemplo, ele está falando sobre crianças, celular não é presente, ele é o fim da infância do seu filho. Então ele está falando sobre a questão do celular e da infância do filho. Só que você concorda comigo que ele poderia falar sobre esse mesmo tema, só que de uma forma totalmente diferente? Sei lá, colocando a câmera na frente dele e começando a falar sobre esse assunto. Só que ele escolheu esse formato aqui para poder transmitir o conhecimento. Da mesma forma, o tio Uli aqui, ele está falando sobre prometa resultados anormais para você abrir a boca do funil. Ou seja, está falando a ideia de você fazer promessas maiores para o pessoal que está na boca do funil para poder atrair essa galera e depois ir afunilando. Só que ele também poderia falar essa mesma coisa em um Twitter, em um post de Twitter. Da mesma forma como o Rony fez. Só que ele escolheu esse formato aqui de dica para poder passar esse conhecimento. Vamos ver, o Adib está falando sobre a questão de família aqui nesse vídeo, né, sobre o que ele aprendeu com a família e tal. Está no formato de podcast, ou seja, ele falou isso no podcast, fez o corte e postou. Só que ele poderia falar a mesma coisa ou no formato de dica, como o tio Uli, ou no formato de Twitter, como o Rony, por exemplo. Só que ele escolheu esse formato de podcast para poder fazer a apresentação. Por quê? Qual que é a lógica disso? Cada tipo de nicho diferente e cada tipo de pessoa e para cada tipo de conteúdo existe um formato que ele vai performar muitas vezes, infinitas vezes melhor do que os outros. Então, a sua missão ou a missão do seu social media, de sua agência, quem estiver te ajudando aí, é conseguir entender quais são esses formatos que melhor funcionam para você e começar a aplicar isso dentro do seu perfil. Porque se tem uma coisa que acontece, e acontece assim absurdamente, é o seguinte: você está produzindo seus conteúdos aqui de boa, tranquilamente, vai produzindo e nada funciona. Só que aí você escolhe apenas mudar o formato da sua produção de conteúdo e seu conteúdo explode, seu conteúdo estoura, seu conteúdo chega a muitas pessoas. Só pelo fato de mudar o formato. Então, talvez o que te falta não é força de vontade, talvez o que te falta não é disposição, não é energia, não é conhecimento técnico, não é resultado. Talvez a única coisa que te falta é mudar o formato como você está produzindo seus conteúdos, para um formato que se adeque melhor à sua mensagem e chegue a mais gente. Porque esta é a única forma que você tem para poder crescer e falar dos seus conteúdos que são técnicos, que são temas profundos, de uma forma que as pessoas elas vão achar muito mais interessante. Tá? Eu vou te dar alguns exemplos de formato aqui, os que me vierem na cabeça. Depois, se você quiser mais, é só comentar aqui deixar aqui nos comentários que eu vou te esclarecer. Mas existem alguns formatos que, principalmente para empresários, funcionam muito bem, tá? O primeiro dos formatos é o formato do Twitter, que é o que o Rony já está fazendo aqui. Vamos lá, deixa eu te mostrar.
Esse formato de Twitter funciona muito bem. Você pode até ver, por exemplo, você vem aqui no Instagram do Thales Gomes, por exemplo, Thales Gomes. Thales Gomes. O Thales Gomes, sei lá, G4 Educação. Eu não tô achando o Thales Gomes, não. Educação. O G4 Educação, por exemplo. Oxi. Tá. G4 Educação foi um perfil que fez isso, o Thales Gomes fez isso, o Alfredo Soares faz isso. O Alfredo acho que vai ser mais fácil de achar. Alfredo. Olha, vê só, o Alfredo Soares, empresário de referência no Brasil. Me lembro que, olha, talvez não, ele aqui não tem post de Twitter, mas tem post de dica, de frases, parecendo com o que a Forbes faz, por exemplo. Tem um ótimo resultado. E você vê que ele sempre repete o mesmo formato, sempre repete o mesmo formato, sempre repete o mesmo formato. Um outro formato que funciona muito bem para o Alfredo é gravação do dia a dia dele na própria empresa. Então você vê que ele já estava dando dicas para o empresário e olha o tanto de gente gravando ele aqui, dando a dica. Isso é extremamente poderoso porque você já está trabalhando, você já está fazendo o negócio. A única coisa que você faz é começar a gravar e aproveitar esses conhecimentos que você passa no dia a dia para as pessoas, que é algo extremamente curioso, muito bom de ser feito. E olha o tanto de comentário e de interação. Tá? É um formato que eu gosto muito para empresários. Um outro formato que a gente tem e que funciona muito bem, corte de podcast. Vem aqui no Primocast, por exemplo, é gigantesco e vê só, todo o formato deles é de corte de podcast. Corte de podcast. Então, você ir num podcast, dá para você poder tirar uns 30 cortes lá para poder postar. Vê só o Thales Gomes aqui, vamos ver alguns formatos dele. Isso aqui ele estava fazendo na sabatina. Formato de polêmica. Então ele pega algum tema específico, começa a comentar em cima disso e tem de polêmica. Então só para a gente deixar organizado, que eu gosto de deixar organizado, precisa não ficar perdido. Vamos anotar aqui alguns temas de formatos. Então tem Twitter, tem corte de podcast, tem frases, tem polêmica, tem bastidores. 1, 2, 3, 4, 5. Tem React. Por exemplo, no meu perfil, eu gosto de fazer tema de React, que eu pego um tema específico e comento em cima. Estou comentando sobre essa campanha aqui, por exemplo. E por último, de storytelling, esse que é muito bom. Você contar um pouco da história da sua marca, das coisas que você está fazendo, e geralmente isso aqui dá muito, muito, muito bom. Tá? Storytelling. Então, se você aplicar esses 7 formatos aqui, vai, cara, ser extraordinário para sua marca e você vai conseguir transformar o seu conhecimento, que é técnico, que é difícil, em algo que as pessoas vão se acostumar. Eu não sei que formato que mais combina comigo, como que escolhe o formato. Faz o que a gente acabou de fazer aqui, pesquisa, vê o pessoal que está mais dando certo no seu nicho, adapta o formato àquilo que você tem para poder oferecer, copia o formato de um, copia o formato de outro, copia o formato de outro, e depois o que der melhor, você permanece nele e vai repetindo. Esse mesmo aqui, por exemplo. Esse formato eu copiei do meu amigo Bruno, que inclusive é o social media do Rony. Você vê que é a mesma coisa praticamente. Só de mudar o formato você já vai ter um grande resultado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, dê seu like, curta e compartilhe. E siga para mais. Vamos chegar aos 10 mil inscritos aqui nesse canal.